Verso número 8, Deus tem uma palavra de ativação, de vitória, de bênção para esta igreja nesses primeiros dias do ano de 2026. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, receberei poder, mas receberei poder. Diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Que importante essa palavra que nós iremos agora meditar juntamente com os irmãos. Aqui, irmãos, Jesus ele está deixando uma promessa para a sua igreja. E o que eu acho interessante dentro da palavra do Senhor é a maneira como Deus ele trabalha nas vidas, né? Há pessoas que não compreendem de imediato o que Deus está fazendo, e como está escrito na palavra do Senhor, o que eu faço agora você não entende, mas vai entender depois. E cabe a nós confiar neste Deus que sabe o passado, que sabe o presente e que sabe o futuro de cada pessoa. Tem coisas que estão acontecendo que muita gente fica assim: por que Deus está fazendo isso? Deus está agindo, Deus está trabalhando. E aqui, nesse texto de Atos dos Apóstolos, é uma sessão da Bíblia Sagrada que vai tratar sobre a história de como se iniciou a igreja do Senhor. Os discípulos, eles receberam a orientação da parte de Deus de ficarem ali depois da morte, a crucificação e morte de Jesus. E o que acontece é que nessa situação eles agora estavam inaugurando esta igreja por meio do Espírito Santo. O que eu acho interessante, irmãos, é que o escritor, os estudiosos da Bíblia, vai dizer que o mesmo escritor do Evangelho de Lucas é o escritor do livro histórico de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos também, ele pode ser mencionado como Atos do Espírito Santo. Uma das maiores atuações em toda a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo ele se apoderava de homens, de mulheres, de sacerdotes, de profetas, de levitas, se apoderava dos homens, de reis. Mas agora no Novo Testamento, este Espírito Santo, ele agora habita na igreja do Senhor. E ele habita na igreja do Senhor por causa de uma promessa que foi direcionada, que foi determinada pelo nosso Senhor Jesus. Jesus ele direcionou esse Espírito Santo para a igreja. O que eu acho interessante é que dentre as promessas que existem na palavra de Deus, irmãos, essa é uma das promessas. E aí nós precisamos compreender uma coisa aqui para este número expressivo que nós temos aqui hoje para orar. Entenda uma coisa: vocês estão aqui buscando a presença do Pai, estão buscando o favor do Pai, estão buscando a graça do Pai e estão buscando também o poder do Pai. E aí, sabendo que este poder ele se manifesta em nossas vidas, nós precisamos compreender se estamos ou se não estamos vivenciando este poder. Irmãos, ao escutar aqui os irmãos que passaram por aqui, entre a direção e os testemunhos, eu vi e ouvi e senti que o poder de Deus está nessa igreja. Senhor, cada um que chega, testemunha e diz: eu estava ali recebendo a palavra e pela palavra eu me inspirei e eu glorifiquei a Deus pela bênção do outro, e quando eu glorifiquei a Deus pela bênção do outro, eu ouvi a voz de Deus
minhas testemunhas. Irmãos, eu quero abrir aqui uma oportunidade para você também contar o testemunho. Poder de Deus que está agindo nessa igreja. Poder de Deus que está agindo na minha vida. Eu quero contar o testemunho. Eu vou sair deste culto hoje e eu vou determinar em meu coração, em oração, e eu vou dizer: eu não sei se é amanhã, eu não sei se é o próximo mês, eu não sei se é daqui para dezembro, eu só sei de uma coisa: eu vou buscar a Deus para eu contar um testemunho, porque eu também sou testemunha de Jesus. Quem é testemunha de Jesus? Eu aqui. Receba o poder de Deus para contar o testemunho agora. Receba a graça de Deus para contar o testemunho agora. Receba o milagre de Deus aí onde você está para contar o testemunho aqui. Receba da parte de Deus, não da minha parte, mas da de Deus. Você vai chegar por essas portas e você vai contar o testemunho e vai dizer assim: grande foi o meu Deus que agiu. O poder de Deus é nessa igreja, amém? Tem coisas que Deus, Ele quer nos fazer entender. E aí o que acontecer é que, para nós compreendermos, nós temos bastante, nós temos um tempo de considerar até 9 horas, isso, até 9, né? Então, vou bem, eu posso acelerar bem, porque eu cantei demais hoje, irmãos. Mas vocês vão compreender, vocês vão sair daqui artefatos, compreendendo mais um pouco sobre este poder. Já tem gente, irmãos, que desfruta, que entende, que compreende. A sensibilidade é tão grande, irmãos, que só no cheiro das águas já se renova. Já tem pessoas que já não compreendem tanto, já não tem algumas travas que precisam ser viradas, mas essas travas que precisam ser viradas são viradas pela palavra. Não existe um movimento. Você pode trazer o pregador, o profeta de fogo, ele vai fazer meio mundo de movimento aqui, vai balançar você, vai dar mundo, vai dar uma pessoa que está do seu lado, balança ela aí, cutuque ela aí, diga isso para ele isso aí. E eu vou dizer uma coisa para você: não estou dizendo que esse método dessa pessoa é errado, eu não estou dizendo não, mas eu quero dizer para você que isso não é poder de Deus. Sabe o que é poder de Deus? É você pegar a palavra, abrir a palavra, ler a palavra, compreender a palavra, viver a palavra, e a palavra, irmãos, ela ser viva na sua vida. Quando irmão, presta atenção, esse movimento aí pode até ser bom para trazer um sorrisinho para você, mas o que é poder de Deus mesmo é você sair daqui gerando um milagre em Deus. Eu vou sair daqui gerando um milagre, eu vou sair daqui despertado para orar, eu vou sair daqui despertado para ler a palavra, eu vou sair daqui despertado para adorar a Deus. Eu não vou mais olhar para a direita nem para a esquerda, não vou olhar mais para o erro do irmão, eu não vou mais olhar porque a igreja não me satisfaz, eu não vou mais olhar para isso, eu vou olhar para Deus, porque Deus está derramando no poder. Amém? O que acontece é que a Bíblia diz que Jesus passou 3 anos e meio com os discípulos, e nesses 3 anos e meio ele falava repetidamente as mesmas coisas, e ele dizia para os discípulos que importa que o Filho do Homem seja morto e entregue nas mãos dos pecadores, mas ele irá como ovelha muda, diante dos seus associadores. Mas tem uma coisa, vocês ficam esperando, porque ao terceiro dia ele vai ressuscitar. 3 anos e meio dizendo a mesma coisa. Quando uma vez Jesus estava dizendo isso, simplesmente Pedro olhou para Jesus e disse assim: de maneira nenhuma, tem misericórdia de ti mesmo, Jesus, de maneira nenhuma vai acontecer isso com o Senhor. Jesus olhou para Pedro, Jesus olhou para um crente, Jesus olhou para uma promessa, irmão, pastoral, e disse para ele: arreda de ti, para trás de mim, Satanás, porque você cogita, não entende as coisas de Deus e cogita só sobre as coisas dos homens. Quer rolar? A gente também cai nessa pegadinha, nessa casca de banana, e acaba não compreendendo o propósito de Deus. O que aconteceu na sua vida foi para trazer você mais para perto de Deus. Amém? Você estava distante de Deus, e Deus trouxe você para mais perto. Deus trouxe você para uma intimidade que ninguém compreende essa intimidade, mas você sabe, quando Deus está falando com você aqui na igreja, você não entende a voz de Deus como nenhum outro, porque Deus te trouxe para perto dele, e Deus te trouxe por meio de dores. O que acontece é que Jesus agora, ele é crucificado, e quando ele é crucificado, todos os seus discípulos se afastam dele. Alguns
vão caminhando de longe, como quem não quisesse ficar perto de Jesus. O que acontece, irmãos, é que Jesus agora, ele morre, ele é crucificado, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscita. Os irmãos já compreendem essa mensagem. O que acontece é que quando ele ressuscita, ele visita Maria Madalena, ele visita os seus discípulos que estão trancados dentro de um quarto, ele renova eles, ele sopra sobre eles o sopro do Espírito e deixa aquela casa alegre e feliz. Simplesmente salva uma saudação: que a paz seja convosco. Naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, os discípulos são cheios do Espírito. Por isso que é importante a gente vir para cultos, adorar a Deus. Por isso que é importante a gente vir para momentos de oração. Você sabia que Jesus está aqui, amém? E aí, a Bíblia diz que só teve um discípulo que não foi, ou que não estava dentro do cenário, que não estava dentro da casa, no dia que Jesus atravessou as paredes. Quem sabe aqui? Diga comigo. Quem sabe? Um alfinete. Tomé. Tomé não estava no dia que Jesus atravessou as paredes. Depois você pode abrir a Bíblia lá, capítulo 20, que você vai entender que no dia que Jesus visitou os discípulos, que eles estavam comendo dentro de uma casa, o único discípulo que não estava lá era Tomé. E aí, quando ele chegou no outro dia, aí os discípulos, tudo alegre, tudo feliz, começaram a compartilhar o milagre, começaram a testemunhar e dizer: Jesus disse aqui, Jesus comeu pão com nós, Jesus mostrou com suas feridas, Jesus mostrou o lado dele que estava furado, Jesus disse aqui. Aí Tomé, irmãos, incrédulo, Tomé que não estava participando daquele culto, Tomé, irmãos, que não estava entendendo nada, simplesmente ele disse: eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Se eu tocar, eu só acredito vendo. É por isso, irmãos, que tem coisas que vão acontecer que tem gente que não vai acreditar de imediato. Quando você vai dizer: Deus abriu a minha margem, Deus abriu uma porta para mim, Deus preparou um relacionamento bacana, Deus ele fez um milagre na minha casa. Quando você compartilha com quem não participa de ambientes como esse, ele não compreende. Só acredito vendo, eu só acredito se eu tocar, eu só acredito. Aí você acha que Jesus, ele veio no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto que um incrédulo disse que não acreditava? Vê? Não. No capítulo 20 diz que 8 dias depois, que Jesus está escutando todas as histórias, certo, irmãos? Jesus está escutando tudo. Jesus está escutando o que está acontecendo lá na sua casa. Jesus está escutando o que está acontecendo no seu trabalho. Jesus está escutando tudo, amém? E aí, quando ele quiser se manifestar, ele se manifesta. Ele não se manifestou no mesmo dia, mas com 8 dias depois, ele chegou, e ele chegou assim, já chegou conversando com Tomé. E ele já chegou dizendo assim: Tomé, ele chegou, e já chegou dizendo assim: ó, toque aqui nas minhas mãos, toque aqui do meu lado. Tomé, seja crente, não incrédulo. Mas bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Eu não preciso ver para crer, eu tenho que crer para ver. Se você sair daqui acreditando hoje, agora, eu quero dizer para você que Deus ele tem um milagre para fazer. Não vai depender do seu conhecimento técnico, não vai depender do seu conhecimento de gente, de povo, das suas conexões com gente grande e pequena, não. Mas se você acreditar, aqui agora, Deus toque aqui, amém? Depois que Jesus apareceu para os discípulos, ele ficou ainda 40 dias com os discípulos. E nesses 40 dias que ele ficou com os discípulos, ele ensinou tudo acerca do reino de Deus. Tudo acerca do reino de Deus. Então ele ficou aproximadamente 3 anos e meio. Jesus passou 3 anos, os discípulos parecem não aprender nada. Passou mais 40 dias. E nos 40 dias Jesus disse para ele o seguinte: eu vou pedir a vocês que vocês não se ausentem de Jerusalém, mas que vocês fiquem na posição, que vocês fiquem onde você está, que vocês não saiam do lugar da adoração, que vocês não saiam do lugar da fé, que você não saia do lugar do milagre, porque uma promessa de Deus vai se cumprir se você não sair daqui.
estou decepcionado, eu estou com raiva, eu estou com ódio. Não quero saber da sua decepção. Busque a Jesus, porque se você acha que aqui tem problema, dê só uma voltinha por onde eu ando que você vai ver que tem problema lá também. Amém, irmão? Tem problema em todo canto, porque onde tem ser humano tem problema. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Se eu fosse você e entendesse a palavra que está sendo pregada aqui, eu não sairia da presença de Deus. Irmãos, porque você pode até sair de uma igreja, mas não saia da presença. Fique na presença de Deus. Dois discípulos do caminho de Emaús, depois de receber 40 irmãos, 40 dias de mensagem, eles queriam sair. Dois discípulos do caminho de Emaús estavam se afastando. Aí você acha, irmãos, que Jesus iria deixar aquele povo se afastar se ele tinha uma promessa para cumprir, se ele tinha um propósito para cumprir? A Bíblia diz que o próprio Jesus se aproximou daqueles 12 discípulos no caminho de Emaús e conversou com ele, falou com ele, explicou a Bíblia para ele. Oh, irmãos, como é difícil. Jesus andando com discípulos, Jesus andando com crente que não conseguia enxergar Jesus e que não conseguia compreender a palavra. Eu quero dizer para você que para receber o milagre, para receber a promessa, para receber alguma coisa da parte de Deus, você tem que pelo menos entender o seu Pai falando com você. Dois discípulos do caminho de Emaús estavam lá, e aí simplesmente a Bíblia diz que eles estavam como se estivessem com os olhos vedados. E quando eles estavam com os olhos vedados, Jesus explicou os salmos, Jesus explicou os profetas, Jesus explicou a lei, Jesus falou sobre a palavra. Porque eu quero dizer para você, não são profecias, não são movimentos, é a palavra. Pega a palavra agora. Quando terminar esse culto, escuta a palavra cantada, escuta a palavra pregada, escuta a palavra, se aprende a palavra, entenda a palavra, tudo é palavra, não, porque se a palavra não salvar você, não tem outra coisa que vai salvar. E aí, quando eles estavam lá, na hora do partir do pão, a Bíblia Sagrada diz que Jesus ele levantou o pão e, tendo dado graça, partiu o pão. E quando Jesus partiu o pão, foi quando a visão dos dois discípulos que estavam afastados 12 quilômetros de Jerusalém, que não era para sair, que eles entenderam que quem estava na mesa, que quem estava na casa, que quem estava na igreja, que quem estava na vida dele, Jesus. Partir do pão, mesa, é lugar de comunhão. Na hora que ele partiu o pão, só quem partiu o pão daquele jeito é Jesus. Só quem faz uma oração na hora que vai comer daquela forma é Jesus. E na hora que ele partiu, ele disse: o nosso coração queimava. Era ele que estava falando com a gente. Era ele. Voltaram para Jerusalém, começaram a orar. Oraram, 500 irmãos começaram a orar. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para você. Se os irmãos, aqui não, mas tem um lugar que prega aí, que quando diz assim, é festa, tem bolo, tem cachorro quente, tem comer, irmãos, o lugar lota. E eu sou o primeiro a chegar, por isso que eu estou com excesso de fofura. Eu sou o primeiro a chegar lá, irmão, porque eu gosto também. Quem gosta de comer também? Mas quando fala na oração, irmãos, a gente fica um pouquinho assim, eu quero até dar glória a Deus pela vida de vocês, por vocês terem saído de casa e ter vindo orar. Amém, irmãos? Mas a questão é, eu quero dizer para você que esse lugar está cheio de gente, sabe por quê? Porque a única motivação que a gente tem que ter não é pão e peixe multiplicado. A única motivação que nós temos que ter é a presença de Jesus manifesta, a glória de Deus em uma casa, Deus falando com a sua igreja. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos, Deus tem coisa grande para fazer aqui. 500 irmãos se reuniram. E quando os 500 irmãos se reuniram, 380 irmãos foi embora. Imagina aí, começar no matutino, entrar lá no meio-dia, pegar na tarde e noite e orar. Quantas pessoas vêm para o matutino? Não pode dizer, né, irmão? Amém? Mas a questão é, e quando estava orando, 380 foram embora, ficou 120. 120 não desistiram, perseveraram. 120, porque Jesus não está contando com multidão, Jesus está contando com 2 ou 3 pessoas que estejam reunidas no seu nome. Porque se a regra fosse que ele estivesse contando com a multidão, ele diria assim: onde houver uma multidão de pessoas, estou no meio. Mas ele não dizia isso, ele dizia: onde estiver 2 ou 3, é porque
10 dias de oração, fechou 50 dias. Os 50 dias era a festa após a Páscoa, era a festa das colheitas, ou a festa de Pentecostes. E no dia de Pentecostes, depois de 10 dias de oração, a promessa de Deus se cumpriu. Porque, irmãos, promessa de Deus se cumpre na vida de quem espera, promessa de Deus se cumpre na vida de quem acredita, promessa de Deus se cumpre na vida de quem confia, e promessa de Deus se cumpre na vida de quem ora, quem fala com Deus. É por isso que eu não tenho dúvida, Jesus vai operar nessa igreja. A promessa de Deus se cumpriu, e se cumpriu com um propósito: recebereis poder para um propósito. Fecho a Bíblia, chegando ali no tempo, dizendo para os irmãos: quando Jesus derramou o seu poder, o seu Espírito Santo, não foi apenas para os discípulos falarem em línguas, não foi apenas para que eles ficassem embriagados, não foi apenas para que eles tivessem uma movimentação, não, mas ele fez aquilo para os discípulos serem testemunhas. Repita comigo: Jesus encheu a minha vida para eu ser uma testemunha, tanto em Jerusalém, aqui em Boas Novas, como em toda a Judeia, aqui na região, como em Samaria, em lugares que não têm aliança, que são lugares hostis e que não têm mais graça, não tem presença de Deus, e em todo e até os confins da terra. Então ele encheu a vida da igreja naquele dia para eles serem testemunhas. Fechei a Bíblia, e fechando a Bíblia, eu digo para os irmãos: os discípulos cumpriram, eles pregaram, eles fizeram a obra de Deus, irmãos. Amém? Fizeram. Mas eles fizeram de livre e espontânea vontade? Digam comigo: os discípulos não fizeram de livre e espontânea vontade. Eles tiveram que ter uma pressão, Paulinho. Porque os discípulos, depois que receberam o poder de Deus, eles ficaram numa igreja como essa, confortável. Eles ficaram numa cadeira como essa, confortável. Com um ministério abençoado e confortável. Entre 4 paredes, confortável. Dentro de uma igreja falando em língua, profetizando e confortável. Mas só que a promessa de Deus para aquela igreja é: saia de Jerusalém, vá para a Judeia, vá para Samaria e vá para os confins da terra. Se você não for, Deus vai permitir uma coisa acontecer. Você está muito confortável. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já entende a palavra, você já compreende a palavra, e sabe o que é que está acontecendo na sua vida? É Deus chamando você, despertando você para usar o poder que Ele derramou sobre a sua vida. E Ele está dizendo assim para você: sabe por que eu permito perseguição? Sabe por que eu permito que vocês sofram? Porque vocês estão confortáveis. E vocês estando confortáveis, vocês não cumprem o propósito do poder que eu entreguei a vocês. Fique de pé, por favor. Os discípulos foram dispersos, mataram Estevão, perseguiram e dispersaram a igreja em Jerusalém, que estavam todos dentro de uma igreja. Era cantando assim, ó: poderoso Deus. Está tudo dentro da igreja. Poderoso Deus. Tudo dentro da igreja. Poderoso Deus.
Jesus